E aí pessoal, beleza? Mais uma vez aqui é o Thiago falando do Jaque EV40, o primeiro carro elétrico entregue pela Jaque Motors, tá? Já falei com vocês um pouquinho, já falei bastante sobre o carregamento desse carro, né? Em eletropostos, tanto de carga lenta quanto carga rápida, tá? Falei algumas coisinhas sobre o carro em si, mostrei alguns detalhes da central multimídia, mas eu acho que ainda está faltando a questão da experiência com o carro em si, dirigir ele, né? Tô até no banco de trás aqui, né? Porque é uma posição que eu quase nunca fico. Ó, só para vocês verem aqui a cadeirinha do bebê. Aqui, ó, porta-copo. Então eu tô aqui tranquilinho, enquanto eu tô dando uma pequena carga no eletroposto do macro da Marginal Tietê, na região da Lapa, né? Porque agora tem dois macros com isso, né? O que eu senti do carro em si? É um carro um pouco diferente para você dirigir digamos, para você sair com ele. Depois que você sai com ele, depois que você pega a velocidade, você não sente diferença nenhuma de um carro automático, entendeu? A única coisa que você fica na neura mesmo, na cabeça, é a história do consumo do carro, da autonomia dele, porque você sabe que o carro tem uma autonomia menor que um carro a combustão, certo? Por causa da tecnologia em si, que ainda está desenvolvendo e tudo mais. Mas o principal ponto, para mim, os dois principais pontos o tempo de recarga, que você não vai simplesmente chegar no lugar igual um carro a combustão que vai meter uma mangueira lá, jogar tudo e pronto, você sai em questão de 2, 3 minutos. E também as ofertas, certo? Você tem tecnologias novas que estão desenvolvendo carregamentos cada vez mais rápidos, cada vez baterias mais eficientes e também aumentando o número de ofertas de eletropostos em todo o Brasil, principalmente na região de São Paulo, tá? Graças a Deus eu moro em São Paulo, então eu sei que eu vou ser muito beneficiado por isso. Pessoal que mora no Paraná, eu sei que também está crescendo bastante lá. O estado do Paraná eu vejo que é o que mais tem desenvolvido esse tipo de tecnologia junto à Copel. E aqui, querendo ou não, quem está tomando a frente não é a Enel, a antiga Eletropaulo, está sendo a EDP, que é uma empresa portuguesa que tem a concessão em alguns os estados brasileiros e algumas cidades também do estado de São Paulo. Mas tem sido gradativo e eu sei que eu vou sentir um pouco de dificuldade até, digamos, estar plenamente desenvolvida essa parte no Brasil. Então, a principal questão para quem dirige um carro elétrico ainda é a autonomia e a carga. Não fiz grandes viagens ainda. O que eu já fiz, que aí deu para perceber que dá para usar um carro em São Paulo tranquilamente, eu saí de casa com 96% da bateria, fiz o meu percurso para o trabalho de mais ou menos 10 quilômetros com bastante subida, eu pego bastante ladeira, trânsito parado, semáforo e tudo mais. Voltei do trabalho, mais 10 quilômetros, e aí eu fui fazer um cliente VIP, né? Porque eu trabalho às vezes como Uber e eu decidi pegar esse carro também para isso, para trabalhar. Vamos ver como é que vai ser a questão financeira aí, né? E aí eu tinha um cliente VIP para fazer, para levar para o aeroporto de Guarulhos. Então o percurso para pegar esse cliente foi exatamente o mesmo que eu faço para ir para o meu trabalho, uns 10 quilômetros. E de lá eu fui para o aeroporto de Guarulhos. Eu acho que são mais uns 30 quilômetros para ir até Guarulhos, depois mais 30 para voltar para minha casa. E peguei muito trânsito parado, muito trânsito parado, principalmente na Avenida Tiradentes, ali perto da Luz. Quem conhece sabe o que eu estou querendo dizer. Na parte da tarde é bem complicadinho. Cheguei em casa depois dessa rotina toda, gastei 10% para ir voltar do trabalho, mas eu acho que uns 20%, 30% da bateria exatamente para fazer esse dia. Foi muito bom. Ele rendeu muito mais quando eu fiz o trajeto mais longo para o aeroporto de Guarulhos, porque não tinha tanta subida. Então, eu acho que o ponto principal para quem tem um carro elétrico não programar o seu percurso pelo caminho mais rápido,
pelo caminho com menos trânsito. Porque quando você está num carro elétrico, num carro a combustão, você tem um consumo parado, entendeu? Tudo bem que você vai ter um consumo maior de energia para você fazer um anda e para, anda e para, anda e para, mas não vai ser igual um carro a combustão. Mais importante para mim, para projetar um trajeto com carro elétrico, é o com menos subida possível. De preferência com descida, mas com subida mínimo possível. Porque aí você vai ter menos energia consumindo para fazer aquele mesmo metro quadrado, aquele mesmo caminho que se você estivesse fazendo num nível plano, tá? Ah, tem um consumo no farol vermelho? Tudo bem, tem. Mas é menos que se você pegasse numa subida. Outra coisa que eu tenho evitado bastante, olha que eu sempre gostei de usar, foi o ar-condicionado. O ar-condicionado puxa bastante energia do carro. Para vocês terem ideia, só de ligar o carro, a central já entende que você vai ter 20 km a menos de autonomia. Talvez seja considerando todo o percurso com ele ligado. A gente sabe que vai ter aquele consumo de energia para você fazer o mesmo percurso com o ar-condicionado ligado. Então, para mim, o principal diferencial, e eu imagino que para todo mundo que tem um carro elétrico, é isso. É saber quanto vai consumir, quando vai poder abastecer e onde vai poder abastecer, ou no caso recarregar, né? Aí falando um pouquinho do carro em si, do Jaque EV40. Ele tem algumas coisinhas diferentes dos demais Jaques. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês como é que é o console central. Deixa eu ver se eu consigo aqui virar a câmera. Eu acho que eu não consigo. Vamos fazer assim mesmo, ó. Aqui é o console central e a minha baguncinha. Eu acho que faltou porta-treco. Eu acho que tem muito pouco espaço para você colocar as coisas no carro. Para mim falta lugar para colocar uma chave, uma carteira, tudo. Então, para mim, eles poderiam ter aproveitado melhor esse espaço, colocar uns baúzinhos para ter porta-treco. E também uma tomadinha aqui 12 volts no banco de trás seria legal, seria bacana, né? Não sei qual que é a ideia deles nesse caso, deve ser para reduzir peso mesmo e para não consumir tanta energia, tá? Mas para mim tá fazendo falta isso. Banco de trás, olha, o assoalho do banco de trás, ele é um palmo mais alto, então é como se você estivesse andando numa caminhonete, você fica com as pernas dobradas. Mas o espaço para o banco da frente, ele é confortável. A pessoa que é alta, ela não vai ter problema com o espaço com o banco, não vai bater o joelho. Só que não é tão confortável como se estivesse com a perna num ângulo de 90 graus. Então você vai ficar com a perna um pouco de lado, assim, mas vai ter bastante espaço para ela, você vai conseguir movimentar-se. Então ainda não peguei nenhum cliente alto no banco de trás, vamos ver como vai ser. Porta-malas. O porta-malas, eu consegui, nessa viagem que eu fiz com a cliente, ela tinha 2 malas grandes e uma pequena. Coloquei uma mala grande no banco de trás e a mala grande e a mala pequena no porta-malas. Tinha mais espaço, talvez para uma outra mala pequena, ou no caso se fosse uma mala grande e uma mala média, mas 2 malas grandes não cabem, tá? Ainda mais porque você tem os cabos de carregamento de emergência no porta-malas. Se você quiser deixar em casa, beleza. Só que se você precisar em algum momento, sabe que não vai usar aquele cabo durante o dia, deixa em casa, deixa na garagem. Então é um espaço a mais que você vai ter no seu porta-malas. Aí falando da seguinte questão, a minha mão na câmera. Falando da seguinte questão quanto algumas falhas ou algumas características, vamos colocar pontos a acertar por parte da Jaque nesse carro aqui. Então lembremos que é a primeira frota que chegou no Brasil, são os 50 primeiros carros que estavam sendo entregues para os clientes nesse mês, tá? Lógico que ia ter coisa a acertar, e eu tô muito ciente disso, que ia ter coisas a acertar. Eu tô aqui como cara para experimentar o carro e falar, ó, precisa fazer tal coisa não está funcionando. Então são alguns pontos que não inviabilizam o uso do carro, mas precisa ser acertado. E a engenharia da Jaque, ela está pronta para atender. Eles não estão se eximindo da responsabilidade, eles não estão demorando para dar resposta, só que é um processo. Então vão surgindo as coisas,
e vão acertando. Primeiro ponto que eu observei. No manual, ele dizia que as portas deveriam ser travadas a partir de 15 km por hora do veículo andando. Não está acontecendo. Eles já assumiram isso e é uma atualização de software que está vindo da China para o Brasil para corrigir isso. Segundo ponto, o manual também fala que você consegue subir e descer os vidros com a chave do carro, aquela chave iCas, né, que eles chamam, né? A chave inteligente. Ele sobe, você tem que segurar uns 10, 15 segundos o botão de trava, aí ele sobe. Só que ele não desce. Então ainda algumas pessoas falam que foi uma falha, não deveria ter sido escrito isso no manual, que não vai descer. Outras já dizem que não vai ser acertado isso e vai descer sim. Então ainda está uma incógnita nisso, mas eles estão trabalhando junto com a China. Mais um ponto. Tanto a central de telemetria quanto o aplicativo ainda não foram lançados. Não tem previsão. Eles dizem que é em breve. Pelo que eu entendi, são questões comerciais, tanto do aplicativo quanto a montagem da central multimídia. Eu acredito que o aplicativo é por causa que ainda está sendo desenvolvido junto com a empresa sul-africana que está fazendo esse aplicativo. E quanto à telemetria, provavelmente eles estão num impasse quanto à empresa que faria a transmissão de dados, porque não sei como seria radiofrequência, internet, como seria a transmissão de dados a nível nacional desses carros para a central da JAC, entendeu? Porque eles prometeram, né, tem todo um suporte da central da JAC quanto ao consumo do carro, questão de emergências, ao ponto de recarga. Lógico que é do interesse deles, porque eles precisam monitorar esses novos veículos para saber como que eles vão se comportar no Brasil. Então, para mim, isso vai atender mais a própria JAC que aos clientes. Os clientes vão ser muito privilegiados por isso, mas a maior intenção é que a JAC tenha os dados para os próximos veículos e para questões de até mesmo de manutenção desses veículos no Brasil. Eu sei de algumas empresas de locadora de veículo que estão aguardando, inclusive, como que vai ser a resposta desses veículos no Brasil para agregarem os veículos elétricos à JAC e a sua frota de locação, tá? Que mais que central multimídia. A central multimídia ela traz algumas coisas que ainda não estão habilitadas. Por exemplo, espelhamento, tanto para Android quanto para iOS. Você tem a função lá na central multimídia, como eu já disse antes, só que ela não está habilitada, certo? Também depende de uma negociação da China. No caso, a JAC da China está querendo cobrar por isso, pelo que me falaram. Eles não querem liberar de graça, mas está em acordo comercial. Da mesma forma, na central multimídia, você tem o sinal de Wi-Fi lá, um sinal de internet. Então, é uma função que provavelmente vai ser liberado junto com o espelhamento. Voltando um pouco à questão do carro em si, algumas coisas a verificar. Falando da central multimídia. Essa semana eu observei 2 falhas que não impossibilitaram o uso do carro, mas são falhas. Você tem 2 modos de direção no carro. O Drive e o Drive Eco. Basta você apertar o botãozinho, ele vai te dar mais autonomia, conforme a regeneração do veículo, a aceleração dele e tudo. E a informação de autonomia dele estava invertida. Estava mostrando que ele daria uma autonomia maior para você no modo Drive que no Drive Eco. Não é sempre que aparecia isso. Então, às vezes funcionava corretamente e às vezes ele invertia tudo, tá? Outra coisa que eu observei ontem, logo depois que eu fiz a recarga rápida no posto da ABB, no Parque São Domingos, foi que não estava funcionando o TPMS do carro. Ele estava com a luz acesa no painel e na central multimídia ele não estava reconhecendo os dados, dando erro. Hoje, quando eu peguei o carro, já não estava aparecendo mais a mensagem, mas foi passado esse reporte para a JAC e a engenharia vai verificar o que acontece. Então são algumas instabilidades no software do carro, provavelmente, tá? Eu acho que... lembrei de uma coisa. Quem tem o T40, principalmente o CVT, vai perceber isso
entendeu? Eu achei uma furada da Jaque, mas beleza. O carro não pode ser 100%, mas eles poderiam ter colocado isso. A câmera frontal, a dashcam, aquela que grava o seu percurso, não vem no carro. Poxa, meu, vem no T40 e não vem no IEV40? Achei uma furada, uma sacanagem, para falar a verdade. E o que eles alegam? É que vem a câmera 360 graus no carro. Lógico que ela só funciona para estacionamento, né? E não grava nem nada. Então eu achei uma falha nisso daí. E, bem, fazer o quê? Não vem, não vem. Ah, mais um detalhe. Não, esquece. Isso aí eu já falei, que era do travamento das portas. Tava pensando aqui comigo, que eu tô falando de cabeça o que eu observei no carro em si. Mas é isso, o carro ele é muito bom. Gosto de dirigir ele. Ele não sai na curva de frente, como geralmente os carros da Jaque saem, que tem um motor mais pesado, porque o peso dele todo está no meio do carro, bem embaixo do assoalho do banco de trás. Então ele tem uma distribuição de peso muito boa. A arrancada dele é show de bola e ele chega a uma velocidade de rodovia, não vou falar uma velocidade máxima aqui, pelo amor de Deus, não vou tentar velocidade máxima, não por enquanto. Nas rodovias ele chega muito bem, tá? Consegue desenvolver a velocidade ótima no trânsito. Você só vai estranhar um pouquinho, no caso, num trânsito anda e para, alguns soquinhos. O que são esses soquinhos? Não é troca de marcha, porque ele só tem uma marcha. Mas quando você está no modo eco e você está com um pé bem leve no acelerador, ele às vezes pode, como se fosse, entrar num ponto morto do carro ou no modo regeneração, conforme a sua velocidade, e dando aquele tranquinho, porque ele vai segurando o carro. Aí dá aquela acelerada de novo, porque dá um arranque forte. Então, são coisinhas que é característica, acredito, de um carro elétrico mesmo, não sei, mas eu imagino que os outros carros elétricos também têm essa questão da regeneração. Como você está com o pé leve no acelerador, ele pode desligar, desabilitar a máquina elétrica e depois habilitar de novo, e você vai sentindo esses tranquinhos numa velocidade baixa, numa aceleração baixa. Quando você está na aceleração alta, é só alegria, vai embora e acabou. Então é isso, pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria trazer esses detalhes para vocês, tá? Deixem nos comentários aí o que vocês acharam da resenha que eu trouxe do carro. E vai mandando as perguntas aí que vocês querem saber, que eu vou respondendo. Valeu, um abraço, tchau, tchau.